tem... Na verdade, nós temos um grupo de ginástica. Você vai pregar hoje? Nós temos um grupo de ginástica aqui. Ricardo. Chamei-te Ricardo. Não és Ricardo, para não. És Tiago. Eu sei. Há a segunda e quarta, não é? Sim. Ela é tão má, tão mazinha. Pastor Neto que o diga. E o Helder também. Mas olha, o Helder está bem mais magro. E o pastor Neto também. E o pastor Neto também. E ele quase não cabia ali na porta, olha agora. Elegante que só. Agora até eu comecei já a vir, mas eu é para engordar. Você veio uma vez só. Bem, a Érica tem um testemunho para contar. O que eu queria dizer é que estão a vir várias pessoas que ainda não vêm à igreja, mas que estão a aproximar-se por causa do exercício físico. E sempre a Érica, glória a Deus por isso, ela não se envergonha, Deus não lhe deu nenhum espírito de vergonha, nem de covardia. Ela fala de Jesus abertamente, no fim das aulas lê a Bíblia, ora e toda a gente, amém, disse no final e tudo. Então, ela estava a partilhar comigo o que ela vai partilhar connosco. Eu achei tão interessante aquilo que ela está a fazer e pedi para ela dar este testemunho para vocês se animarem também. Claro, não é numa aula de ginástica, não é a vossa área, mas naquilo que vocês fazem, no ambiente onde vocês estão inseridos, vocês podem ser uma luz também. Na verdade, já são. Agora só tem que deixar que ela brilhe e alcance as outras pessoas com o brilho de Jesus em si. Vamos ouvir então. Sim, eu trouxe a Bíblia só porque eu quero ler para vocês o versículo que eu partilhei numa dessas aulas. Porque eu também dou aula numa empresa, na Johnson & Johnson. E lá eles têm um ginásio dentro da própria empresa, onde os próprios colaboradores podem usufruir do ginásio. Então, numa dessas aulas, eu dou todas as aulas normal, então aí vocês podem perguntar, mas como que é que você consegue ler a Bíblia durante as aulas? No final da aula, quando eu dou os alongamentos, eu coloco assim uma música de fundo, depois de terminar as aulas, eu abro a Bíblia e leio a palavra. E um desses versículos que eu li foi: Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Então eu li, e isso serve para vocês também. Eu li esse versículo, no final da aula tinham duas senhoras que estavam a chorar. Já estavam deitadas assim no colchão. Então eu abaixei-me, beijei na testa de uma delas que estavam mesmo a chorar, derramar lágrimas. E não disse nada. Então todos os demais foram para a casa de banho, foram tomar o seu ducho, e ela ficou ali para conversar comigo. Nisso, ela veio falar comigo: Érica, essa palavra falou muito comigo. Eu sei que Deus quer falar comigo, eu sei que Deus tem alguma coisa para mim, mas eu não sei o que é. Então eu tive ali a oportunidade de falar para ela, eu falei: mas eu sei o que é. Isso chama-se Espírito Santo. E o Espírito Santo está te chamando para que você tenha um encontro com Jesus. Ela: mas como isso? Às vezes eu peço a Deus no meu quarto, eu peço a Deus, às vezes eu vou à missa, choro, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso. E eu falei assim para ela: você só tem que confessar que Jesus é o Senhor da sua vida. Você quer fazer essa oração comigo agora? Ela: eu quero. Eu falei: olha, põe só a mão no seu coração e repete essa oração comigo. E ali eu fiz a oração do apelo para que ela confessasse Jesus como Senhor. Ela confessou Jesus como Senhor, depois ela me abraçou, estava a chorar. Nisso ela foi para a casa de banho. Os outros saíram e a outra senhora que estava a chorar veio falar comigo: Érica, obrigada por essa palavra. Eu precisava de ouvir isso. Esperei eles ir embora, depois saí correndo pelo ginásio, pulando de alegria. Falei: glória a Deus, é para isso que eu estou neste lugar. Foi para isso que Deus me chamou, para espalhar da palavra dele neste mundo. Foi para isso. Liguei para o meu marido, falei assim: Rafa, você não tem noção do que acabou de acontecer. Ele: o que foi? Ele: eu ganhei uma vida para Jesus. Ela confessou Jesus como Senhor. E é
isso. Eu fiquei super feliz. É isso, queridos. A gente sabe que quando uma pessoa confessa Jesus como Senhor, Amém. mesmo que você não seja o responsável de ela estar dentro da igreja, de ela estar nos caminhos do Senhor, mas a semente ali ficou plantada. Porque Deus tem um plano através da sua vida. Isso. E tem uma pessoa que está aqui no nosso meio, que é a Cel. Onde que ela está? Está ali. A Cel, eu evangelizei Jesus no ginásio e hoje ela está aqui no nosso meio. Amém. E eu quero que vocês deem uma salva de palmas Amém. para o Senhor. Glória a Deus por isso. Cel, a Cel hoje frequenta o grupo familiar na minha casa. A Cel se converteu, a Cel é batizada. E foi fruto de eu falar do amor de Deus para ela no ginásio. E assim como eu tenho falado do amor para muitos no ginásio, com o meu trabalho, eu sei que Deus também pode te usar com aquilo que você tem no seu talento para Ele. Amém? Amém. É Glória isso. a Deus. Amém. Obrigado, Érica. Bem, quero dar aqui um beijinho a todas as senhoras. Hoje é o Dia Mundial da Mulher. Glória a Deus por elas. Não, só os homens, as senhoras não façam. Os homens, vamos dar um aplauso às senhoras. Glória a Deus pela vossa vida. Glória a Deus. Vocês podem sentar. Qual é o Dia Mundial do Homem? Sem comentários. Sem comentários. Olha. Não, todos os dias é dela. E depois ainda tem mais um, não é? Ó. O homem paga. Prendas para o Natal. Prendas para os anos dela. Prenda para o Dia da Mulher. Prenda para o Dia dos Namorados. Prenda para o aniversário de casamento. O homem paga sempre. Homens, vamos orar. Homens. Digam comigo, Senhor Jesus, faz-me prosperar muito. Porque essa tua ideia do homem que pagar tudo, olha. Aleluia. Glória a Deus. Deus é mesmo criativo, não é? Deus é mesmo. Eu só queria saber uma coisa. Eu estou a imaginar Jesus no céu, não é? Quando o plano da redenção é feito, Jesus diz ao Pai, certo, eu vou lá abaixo, eu sou obediente em tudo, Pai, eu dou a minha vida por eles, a morte de cruz, esse sacrifício horrível, eu faço, mas casar eu não caso. Ele lá sabia porquê, não é? Ok. E eu acho que o pai pensou melhor, disse, é melhor, então cá em cima ninguém casa, nem ninguém dá em casamento, e nem há... É tudo igual, tchau. É tudo... No céu não, graças a Deus. Bem... Então vá aproveitando a sua aqui na terra, ok? Porque lá em cima não há. Trate-a bem, hoje é o Dia da Mulher, portanto ela está incluída. Dê-lhe um beijinho pela filha que ela teve, ok? Aleluia. Bem, quantas sogras estão aqui? Levanta a mão. Sogras. Sogras. Glória a Deus. Muito bem. É sogra. Um beijinho para as sogras. Deus abençoe. Muito bem. Nós vamos falar hoje acerca de fé e, na verdade, vamos ministrar algumas mensagens neste âmbito da fé. E estou a fazer isto porque, numa destas noites, o Senhor falou ao meu coração e disse para eu voltar a ministrar sobre isto. Então, vamos fazê-lo. E aqueles que vão ouvir isto pela milésima vez, não fique a pensar assim, eu já sei isto. Porque isso é mau. Eu próprio também sei estas coisas, escrevi o livro, eu leio o meu próprio livro também. Não é a vaidade de ler o meu próprio livro
que é que interessa? Ninguém sabe se eu estou a ler o meu livro ou não, não é isso? Mas é meditar nas mesmas verdades. O apóstolo Pedro dizia assim: não deixarei de exortar-vos acerca da presente verdade, ainda que bem a saibais. Ainda que a saibam, e não deixarei de vos lembrar e exortar a respeito dela. O apóstolo Paulo dizia: não deixarei, não me canso de dizer-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Ok? Então, lá porque você já ouviu este assunto, não fica a pensar que sabe tudo sobre ele. Você lembra-se como é que aprendeu a tabuada? Ok. E se eu perguntar agora, quantos são 6 vezes 8? E 7 vezes 7? Como é que você aprendeu a tabuada? Era, não é? A música. E a música é sempre a mesma. Mas pela... Sim, senhora, Paulo. Peço o D'Artagnan. Sim, está bem. Pela repetição. Diga comigo, repetição. Foi assim que você aprendeu. Você falava e o seu ouvido ia absorvendo. Certo? Até que chega a esta idade e ainda sabe a tabuada. Há alguns, a maioria, sabe. Ok? Então, a fé também vem por ouvir, pela repetição. Ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir o que já ouviu. Então precisamos ouvir e ouvir. Sim? Então abram a vossa Bíblia em 1 de João. Fica lá para o fim do Novo Testamento. 1 de João, capítulo 5. E versículo 4. Há muita diversidade a respeito do assunto da fé, diversidade na interpretação, na explicação do termo, não é? Eu recordo-me que eu era criança e ouvia as pessoas lá da freguesia a dizer assim: ó filho, a fé é que nos salva. A fé é que nos salva. E ficava por ali: a fé é que nos salva, a fé é que nos salva, a fé é que nos salva, mas ok, e agora, mas como é que isso funciona? E na prática, o que é que isso quer dizer? Certo? Fazia lembrar a outra senhora também que o filho, na escola, a professora estava a perguntar o que é que nós mais tínhamos medo. E cada um dizia: eu tenho medo do cão da vizinha quando eu lá passo, não sei o quê, está sempre a ladrar, não sei o quê. E eu também tinha lá um cão, quando eu ia buscar o leite lá a um lavrador, minha mãe dava-me um canado, chamava um canado, uma leiteira, né? De alumínio, e lá ia eu. Devia ter uns 8, 9 anos. E estava um cão, chamava-se Zagu. Estava no meio da estrada à minha espera, sempre, sempre, sempre. Olha, aquilo é que era bem empregado para salsichas. O rei do cão. Lá vinha eu e já se levantava ele e vinha a ladrar para mim. Obrigava-me a fazer um desvio, dar a volta a um quarteirão para depois ir ter à casa do lavrador. Eu podia ir direto, era um instantinho. No dia seguinte, à mesma hora, lá estava o Zagu no meio da estrada. Não me passavam carros assim por aí além, passavam um de se calhar de meia hora. E lá ia eu. Às vezes eu já ia direto para o desvio e olhava e lá estava ele à minha espera. Eu estava bem. Um dia eu estava atrasado, a minha mãe já me tinha apressado. E lá está o Zagu. Eu disse: não, hoje não tenho tempo para ir à volta. Peguei num pau que lá estava. Até um pau mal amanhado. Olha, ganhei coragem, assim com o pau no ar, corri para o Zagu a fazer... Ah! Porquê é que eu não fiz aquilo há mais tempo? Quando o Zagu olhou para mim, vinha já de peitaço e tal, para ladrar, quando me veio correr para ele e a gritar: ai, com o pau na mão, olha, mano, de repente meteu os travões a fundo, fugiu, enfiou-se por entre as grades do portão da dona. Eu não sei como é que ele passou lá. Não sei se as grades abriram, se ele encolheu.
Nunca mais o Zagu me esperou na estrada. Remédio santo. Entendeu? E isto era já para dizer não sei o que é. Mas não importa. Se você tiver um Zagu na sua vida, não fuja dele. Enfrente-o e ele nunca mais vai fazer frente a si. Enfrente-o pela fé. Eu não sabia o que ia acontecer. Mas glória a Deus que aconteceu a coisa certa, não é? 1 de João. Obrigado. Olha, está atento, Rui, está a ver? Então estávamos na escola e cada um dizia qual eram os seus medos. E o medo era o Zagu. Ainda não tinha acontecido aquilo, não é? E um deles disse assim, não, eu tenho muito medo é do Malaman. Malaman? Sim, eu ouço a minha mãe a rezar todos os dias e depois diz assim, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do Malaman. O Malaman é que era o problema lá da casa. Foi a sério. Quer ouvir outra história lá da escola também? A professora chamou-nos a perguntar o que é que nós mais sentíamos falta. Então alguém dizia assim, eu sinto falta de um mano, sou filho único, gostava de ter um mano para brincar e não sei o quê. Muito bem, muito bem. Então, ia indo à vez, não é? Conforme as carteiras, ia indo à vez. E chegou lá um e disse, não, sou professora, a mim, graças a Deus, não nos falta nada. Falta nada? Quer dizer, vocês têm tudo. Temos tudo, não falta mais nada. Como assim, tem tudo? Olha, então no outro dia a minha irmã chegou a casa com um namorado que é um cigano lá do acampamento ao lado e o meu pai olhou e disse, pronto, só me faltava isto. Então, agora já não falta mais nada. Ok, já abriram 1 de João 5? Sim, um beijinho, temos aí um irmão cigano, um beijinho para os ciganos, Deus abençoe os ciganos. Ai, cala tu, Senhor. Tenho muitos amigos ciganos e são uma benção. 1 de João 5, versículo 4, já achou? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos ler todos juntos? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem está aqui que já nasceu de Deus, isto é, já deu a sua vida a Jesus e recebeu como seu Senhor e Salvador? Ok, os outros, não fique nervoso, no fim nós vamos orar também, como a Érica fez com aquela senhora, e você também tem a oportunidade de convidar Jesus a entrar na sua vida, ok? Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta palavra é para si, diga é para mim. Está a falar para si. Quer dizer que dentro de cada um de nós existe um potencial que Deus classifica como suficiente para vencer o mundo. E diz, a resposta é, comigo, a nossa fé. Fé é o potencial divino que está dentro de si com um propósito. Levá-lo a vencer o mundo. A vencer as dificuldades que aparecem à sua frente. A vencer as circunstâncias contrárias. Enfim, a trazer à sua vida tudo o que Deus prometeu. A fé é uma força sobrenatural que atrai a si essas coisas. Da mesma forma que o medo repele de si o que Deus tem para a sua vida e atrai o mal, a fé repele o mal e atrai as promessas de Deus. E a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, que todos nós já temos uma medida de fé. E deixe que lhe diga, fé não é algo que você possui ou tem. Fé é algo que você faz. Então, quando eu acabei de dizer que todos temos uma medida de fé, quer dizer,
Todos temos esse potencial, essa capacidade. Noutra parte, em 2 Coríntios 4:13, o apóstolo Paulo dá-lhe o nome de espírito, querendo dizer atitude. E temos o mesmo espírito de fé. Ou seja, temos a mesma atitude dentro de nós, essa capacidade para fazer, para agir, não de acordo com aquilo que vemos, nem de acordo com aquilo que sentimos, mas de acordo com aquilo que escolhemos acreditar, de acordo com as promessas de Deus. Diga comigo, não vivo pelo que eu sinto, não vivo pelo que eu vejo, vivo pelo que eu creio. Veja aí Hebreus 11, umas páginas atrás. Hebreus 11, versículo 6. Está aí? Diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a Deus, ok? Porque é necessário, isto é uma necessidade, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é o galardoador daqueles que o buscam. Então olhe para mim. Fé está relacionada com nós nos aproximarmos de Deus. Porque é necessário, veja aí na sua Bíblia, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, é possível você se aproximar de Deus. E se eu me posso aproximar, aqui estabelece-se um padrão. Ouça bem, olhe para mim agora. Se eu me posso aproximar de Deus, eu também me posso afastar. E nestes termos, eu posso estar perto ou posso estar longe. Se eu estou longe de Deus, para mim vai ser natural determinadas ações que correspondem à distância que eu levo. Dou-vos um exemplo. A Bíblia diz que Pedro negou Jesus 3 vezes. E não há detalhes na Bíblia por mero acaso ou capricho do escritor. Tudo o que lá está faz sentido. E se você reparar, depois da 3ª vez, diz que Pedro seguia a Jesus de longe. Por isso foi fácil para ele, foi natural negá-lo 3 vezes, porque seguia-o de longe. Entende o que eu quero dizer? Quando nós estamos longe de Deus, quando estamos longe de Jesus, é natural agirmos em conformidade. Mas quando nós estamos perto, é natural também agir em conformidade, agir de acordo com a palavra de Deus, crer e estar confiante em que coisas vão acontecer quando os demais não acreditam, acham uma loucura, acham impossível. Qualquer pessoa, no sentido racional, diria àquele nosso irmão, olha pá, paciência, claro, é em nome da sustentabilidade do país, olha, foi a toda a gente, o que é que tu queres? Dá-te por feliz pelo que ficou. Mas ele foi lá, ele acreditou na palavra que ele ouviu de Deus, foi lá, ok? E glória a Deus, aconteceu. Devolveram-lhe o que lhe tiraram, ainda lhe deram mais 50 por cima. Ai, glória a Deus. Certo? Esta é a diferença. Agora, usando este termo, aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Veja, hoje eu quero vos falar sobre fé e conhecimento. Porquê? Pelo simples facto de que a sua fé jamais irá além do seu conhecimento. Considere o seguinte exemplo. Quando você quer conhecer uma pessoa, o que é que você começa por fazer? Passar algum tempo com ela, conversar com ela, sim ou não? E é para isso que serve, por exemplo, o namoro. 2 pessoas sentem alguma química entre si, ou melhor, alguma físico-química. E não me venham dizer o contrário, porque é mentira. Alô?
Agora cada um gosta da sua física como gosta e depois vem a química. Então, e a pessoa começa a conversar para conhecer a outra pessoa. Começa a gastar algum tempo com aquela pessoa. Desse tempo, ou vamos dizer, dessa aproximação, surge a comunhão. Ambos partilham algo em comum. O tempo, pelo menos, os assuntos, os sonhos, enfim, dão-se a conhecer. Sim ou não? Ok. Dessa comunhão nasce aquilo que eu falei, o conhecimento. Então, começa a conhecer a pessoa. Nós dizemos, eu conheço, por exemplo, vocês dizem assim, eu conheço o pastor. Se você me visse em Barcelona, você iria me conhecer? Claro que sim. Certo? Mesmo que você me visse com um chapéu, uma boina a pintor, a Picasso, você ia me conhecer também, não é? Não. Mas, na verdade, nem todos me conhecem. Se eu lhe perguntar qual é a minha cor preferida. Ok. Os mais próximos sabem qual é, mas a grande maioria nem sequer sabe. Porquê? Porque você não passa tempo comigo suficiente para o saber. Não me conhece a esse ponto. Sim? Qual é o meu prato preferido? Quem é que disse? Bacalhau com natas. Bacalhau com natas, ainda é. O sushi ainda não se tornou bacalhau com natas. Porquê? Quem conhece? Quem tem mais intimidade comigo, certo? Ou quem ouviu falar do assunto, sim ou não? Então, para nós conhecermos uma pessoa, temos que passar tempo com ela. Desse conhecimento, nasce o quê? A confiança. Você não vai confiar numa pessoa que você não conhece, ou vai? Se você vai, eu tenho que orar por si. Enquanto um fulano qualquer na rua, olha, venha aqui, faça-me um favor, segura-me aqui nestes 500 euros, enquanto eu vou ali eu já volto. Ai, você vai e volta, mas só que já não o encontra lá. Entendeu? Um ou outro, deixou o envelope, amigo, segura-me aqui neste envelope, cuidado, hein? Não perca, que eu vou ali e já venho. Um envelope com um elástico verde, tinha 300, ainda era os contos, 300 contos lá dentro, não é? 1.500 euros. E foi quando voltou, nem indivíduo, nem nada. Ei, pá, você não veio com um envelope? Um envelope branco com um elástico verde? Isso. Está aqui o elástico. Então, você não confia numa pessoa que você não conhece. E mesmo dentro do conhecimento, há níveis diferentes de conhecimento. Quem aqui tem mulher a dias, ou assim, alguém que vai a casa, arrumar a casa, ou passar roupa a ferro? Tem? Ok. Você confia-lhe, se calhar, a chave da casa. Mas não lhe confiaria o seu cartão de crédito. Porquê? Porque não o conhece a esse ponto. Ou por conhecê-la. Sim ou não? Ok. Então, com Deus é a mesma coisa. Como é que nós vamos poder conhecer a Deus se não nos chegarmos a Ele? Como é que nós vamos poder confiar em Deus se não o conhecermos? E sabe que esta pode ser a explicação porque encontramos, por vezes, dificuldade em confiar a Deus determinadas áreas da nossa vida. Ou a saúde. Ai, pastor, eu tenho fé para finanças e Deus abençoa. Glória a Deus. Mas a saúde é que é um problema. E às vezes nem é consigo propriamente, mas com os seus filhos. Eles são muitas vezes a fonte da nossa preocupação. Nós aguentamos o embate e glória a Deus, se não comer um bife come uma patanisca, se não comer uma patanisca dá-lhe só num cheiro e dá uma dentada no pão, não importa. Mas os filhos é um problema. Você fica preocupado se ele não tem aquilo que ele precisava ter e etc. Isso, se você não lhe pode dar, isso rói você por dentro. Sim ou não? Ora, irmãos, se nós conhecermos a Deus o suficiente, nós vamos constatar de que Ele é fiel para cuidar da nossa vida, de cada área da nossa vida. Jesus perguntou assim aos discípulos: quando vós fostes e pregastes, porventura faltou-vos alguma coisa?
Disse, não faltou nada. E o Senhor tinha dito, olha, não leves 2 túnicas, não leves lanche, não leves dinheiro, vai assim como estás, porque digno é o obreiro do seu salário. Deus proverá. E Jesus perguntou-lhes, faltou-vos alguma coisa? Não, Senhor, não faltou nada. Deus é fiel, diga à pessoa que está ao seu lado, Deus é fiel. Diga, Ele é fiel para cuidar de ti. Sim, Deus é fiel. Agora, o problema não está em Deus. A questão está que nós precisamos conhecê-lo. E quanto mais o conhecermos, mais confiança nós vamos ter nele. Sim ou não? Dou-vos aqui um exemplo. Um dia, 2 amigos dedicavam-se à companhia do alheio. Eram amigos também do alheio. E foram apanhados. Isto foi num reino muito distante, quer no tempo, quer no espaço. Ok? Foram apanhados. Mas um foi apanhado em flagrante. Então foi preso. E o outro estava escondido, estava à espera da mercadoria, estava cá embaixo, ele ia atirar o ouro pela janela. E foi marcado o dia, a sentença, condenado à morte por decapitação. E foi marcado o dia da sentença. E ele ia ser mesmo morto. Como eles eram de uma terra distante, ele, como o último desejo que lhe era concedido, podia comer o que ele quisesse, enfim, vestir o que ele quisesse. Ele pediu que se lhe desse a oportunidade de despedir-se da mulher e dos filhos. O rei riu, não é? Quer dizer, quem é que vai para se despedir da mulher e dos filhos e depois volta para ser decapitado? Ele pensou, estás a gozar comigo ou quê? Não, majestade, eu volto. Eu volto. E como não deixaram, o amigo, que não revelou quem era, apresentou-se e disse, majestade, eu fico no lugar dele, como garantia de que ele volta. Se ele não voltar, eu pago a sentença dele. E o rei achou aquilo tão assim, singular, que disse, ok, então tá. Tu podes ir, vais-te despedir da mulher e dos filhos e tu ficas no lugar dele. Se ele não voltar, a cabeça que vai rolar é tua. É preciso ter muita confiança no amigo, assim ou não? Assim foi, ele foi, passou um dia, passou 2, passou 3 e chega o dia da sentença e ele ainda não tinha voltado. O amigo já estava aí, pá, será que afinal eu conhecia bem? Sobe no cadafalso, o povo todo ali na praça, o cepo está lá, o carrasco, já tem a máscara, está a afiar o machado, está tudo ali pronto para a sentença. E quando põem-lhe a cabeça no cepo, de repente, no meio da multidão, ouve-se uma voz: para! O amigo chegou. Subiu o cadafalso, deu um abraço ao outro, e o outro abraçou. Obrigado, amigo, sempre foste um grande amigo. E disse o outro, obrigado tu também por me poderes deixar despedir da minha família. Amarraram-no e o rei disse, parem. Diante daquela demonstração de amizade forte, de tamanha confiança, o rei disse, seria injusto condenarmos isto, quando todos deveríamos ser assim. Soltem-no e a sentença é revogada. Glória a Deus. Isto é confiança. Até que ponto nós confiamos em Deus? Senhor, despacha-te lá, só porque eu só confio até às 5. Até que ponto confiamos? Eu só confio até o próximo relatório, até o próximo exame, Senhor. Vê lá o que é que vai sair desse exame. Senão, olha, é o tempo que tu tens para mostrares o que vales, o quanto posso confiar em ti. Havia 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, no reino da Babilónia, que foram levados de Israel cativos para a Babilónia. Estes não adoraram uma estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E a sentença era, seriam lançados numa fornalha de fogo. Eles até aplicavam ainda o adjetivo ardente, querendo dizer que aquilo estava mesmo, já
já fazia frangos no churrasco a 10 metros de distância, já ficava bem passado. O tal era o calor daquilo. Então estes jovens não adoraram a estátua de ouro e foram acusados diante do rei. E o rei perguntou-lhes, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não adoram a estátua de ouro que eu levantei? Vou dar-vos mais uma oportunidade. Quando tocarem a música, se vocês não se ajoelharem, na mesma hora serão lançados na fornalha de fogo. E eu quero ver, disse Nabucodonosor, quem é o Deus que vos livrará da minha mão e da fornalha. Bem, os deuses que ele estava habituado a adorar, não, coitados, eles nem saíam do sítio, estavam ali assim. Tinham olhos, mas não viam nada. Tinham ouvidos, mas também não ouviam. Tinham boca, também não falavam. Tinham mãos, mas nem as mexiam. Nem saíam do sítio. E um dos jovens deu esta resposta. E é isto, este espírito, esta atitude que já está dentro de nós, mas que muitas vezes nós a abafamos com as circunstâncias que nos rodeiam. Devemos experimentar fazer o oposto. O jovem disse, olha, rei, a respeito a este negócio, nem precisamos de te responder. Mas, leva a resposta aqui. O Deus a quem nós servimos, Ele nos livrará da tua mão e da fornalha de fogo. Mano, é preciso ter ousadia para dizer isto. E se Ele não livra? Eles vão passar pelas brasas. Vão ficar bem passados. Concorda comigo que é preciso ter ousadia? E o rei disse, ah, é? E ele disse, é. Ah, é? É. Então, espera aí. Aqueçam a fornalha 7 vezes mais. E eu imagino os jovens a pensar, epá, com a fornalha a 3.000 graus ainda vá que não vá. Agora a 7.000... É com 3.000 só desaparece a carne. Com 7.000 nem ossos ficam. Só cinza. A fornalha diz que estava tão quente. As chamas a sair pela entrada. Aquilo ia bem. A entrada era por cima, a saída era por baixo. Aquilo, está a ver? O ar frio entra por baixo. Aquilo... Aquela fumarada. Toda a gente estava afastada. Então o rei mandou os homens mais fortes, amarraram os 3 jovens com os turbantes, ok? Eles foram amarrados e mandaram-nos lançar dentro da fornalha. Portanto, eles eram fortes, pegaram neles em peso e atiraram-nos, mas disse que o calor era tanto que para eles poderem fazer um lançamento de forma a que eles caíssem dentro da fornalha, eles próprios morreram queimados ali mesmo. E nisto eles olham pela boca da fornalha e o rei diz assim, epá, quantos é que a gente atirou lá para baixo? Caiu mais algum? Não, foram só 3. 3? Mas eles andam a passear dentro do fogo, não há lesão neles, e há lá um quarto que é semelhante ao filho dos deuses. Esta foi a expressão que ele usou, não é? Devia ser alguém com... Era Jesus, sim? Com um corpo glorioso, luminoso ali no meio. E andam a passear. Como é que você passeia? Como é que você passeia na baixa? É assim que você passeia? Não, você passeia assim. E então se tem muitas montras? Ai, você passeia. Você fica e tal. E anda. Não por sua vontade, mas por vontade de quem o levou lá. Ok? Pode mais. E depois não há estacionamento para os maridos e você fica ali a andar, não tem onde estacionar, não é? Fica ali e tal. Isso é passear. Você vai, descontraído. Era assim que eles estavam dentro da fornalha, a passear, a falar uns com os outros. Ei, senhor, aqui até está-se bem. Aqui. Nisto, Nabucodonosor então disse, olha. Primeiro ele disse, eu quero saber quem é o Deus. Você imagina, não é? Ele não estava a falar assim. Eu quero saber depois, quem é o Deus que vos vai livrar da minha mão. Ele não falou assim. Ele está furioso. Foi enfrentado. Entendeu? Se ele não decreta isto, é uma afronta. Ele perde a autoridade diante de todos. Ele é o rei. Então ele está furioso. Eu quero saber quem é o Deus que vos livrará da minha mão e da fornalha de fogo.
Diz que ele mudou o seu semblante, ele estava mesmo pior que uma barata. Mas depois era assim: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí. E eu, achas que saímos? Peraí, a gente já vai. Olha, então, e como é que é? Para o jogo logo. Quem chegar primeiro, ok? Guarda o lugar para o outro. Lá saíram e diz que foram cheirá-los. Imagine. Você imagina que vem uma pessoa cheirá-lo. Se for o cão do vizinho, você ainda... Agora a mesma pessoa começa... Diz que não havia nem cheiro de fogo, nem de fumo na roupa deles. A única coisa que se queimou foi aquilo que os amarrava. O que é uma alegoria para nós. Quando o diabo o desafiar e quiser convencê-lo de que você já não tem mais saída e que se você vai confiar em Deus vai morrer, fica você a saber que todo aquele que nele crer não será confundido e a única coisa que vai queimar-se é aquilo que o amarra, aquilo que o impede. A única coisa que se vai queimar é o problema. E você vai sair vitorioso. E a Bíblia diz que o próprio Nabucodonosor, aquele que havia decretado a sua sentença, às vezes passa-me aqui uma costilha espanhola, vale? Aquele que decretou a sua sentença é aquele que o vai exaltar, que o vai honrar. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Diz que Nabucodonosor os fez prosperar na província da Babilônia. Conta-se que, isto é uma história verídica, no Brasil, um pastor estava a começar uma igreja. E quando está a começar, olha, é mesmo a começar. Se há comida para comer, come. Se não há, louva a Deus. E Deus vai prover, ok? Então esse pastor estava numa situação assim. Na mesma cidade havia um centro espírita, muito grande. E é aquela rivalidade, não é? Então, para humilhar o pastor, o líder do centro espírita manda a carrinha dele levar sacos e sacos de comida. Então, tocaram na campainha e sempre a descarregar. E os sacos com o logotipo do centro espírita. Bom, as compras todas para um mês. E no final o funcionário diz assim: o senhor sabe quem é que lhe está a dar tudo isto? E eu disse: ó filho, põe cá para dentro, ajuda-me a meter cá dentro. Ainda ajudou a guardar tudo. No final ele insistiu: você sabe quem é que lhe está a dar tudo isto? E não tem curiosidade em saber? E o pastor respondeu: ó filho, eu só sei uma coisa. É quando Deus manda, até o diabo obedece. Abram a Bíblia em Daniel 11. Daniel fica no Velho Testamento. Olha, é o livro que conta a história do Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel capítulo 11, versículo 6. Daniel 11, 32. O 6 era dos hebreus. Daniel 11, versículo 32. O anjo do Senhor estava a falar a Daniel. Nós já lemos este texto na série que estudamos ao domingo. E está a falar-lhe de eventos futuros. Ok? E diz assim, versículo 32, mas aos violadores do concerto ou da aliança, ele com lisonjas perverterá, ele, o líder que haveria de se levantar. E agora diz assim, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Diga comigo, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Olhe para mim, quem fará proezas? Aqueles que se vão esforçar. E quem são aqueles que se esforçam? É aqueles que conhecem a Deus. Então, o conhecimento de Deus está na base de tudo o que vem a seguir. Você quer triunfar na vida, começa por conhecer a Deus. Para conhecer a Deus, é aquilo que eu já falei, chegue-se a Ele, passe tempo com Ele. E a sua confiança, de uma forma natural, vai crescer. E a essa confiança, a Bíblia dá-lhe o nome de fé.
Fé, basicamente, é confiar em Deus. Deus disse, está dito. Está escrito, eu creio. Diga comigo, está escrito, eu creio. Deus disse, está dito. Ele tem a última palavra. E se não der? Se não der, se tem necessidade de fazer essa pergunta, então fica a saber que tem necessidade de conhecer mais a Deus, de se chegar mais a Ele. Amém? Veja aí, Jeremias 9, umas páginas atrás, versículo 23. Jeremias 9, 23. Já acharam? Diz assim: assim diz o Senhor. Quem é que disse? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Diga comigo, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Está a ver? E até ele diz assim: que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, de que é que Deus se agrada? Que nós o conheçamos. Então, chegue-se a Deus, chegue-se a Deus, chegue-se a Deus. Fé não é você aceitar aquilo que você não conhece. Não vamos pela fé. Quando eu andava no seminário, alguns dos meus professores diziam-me assim: eu vivo pela fé. E eu não sabia nada disso, não é? Então, queria saber o que é isso, viver pela fé. Então, a resposta deles era: viver pela fé, sim. Hoje tem para comer, amanhã não tem. Isso era viver pela fé. Vamos lá ver o que é que vai acontecer, o que é que Deus vai fazer. Jesus não foi à cruz do Calvário para hoje você ter e amanhã não ter. Ele foi à cruz do Calvário para você viver com todas as suas necessidades supridas. Isso é viver pela fé. Fé não é dar um passo no escuro, a ver o que é que vai acontecer. A fé é dar um passo firme no que Deus prometeu. No conhecimento exato da palavra de Deus. Está escrito, eu creio, e com base nessa palavra, eu vou em frente. Sobre o que Pedro andou quando foi ao encontro de Jesus? Saiu do barco para ir ao encontro de Jesus, andou sobre o quê? Não. O que segurou Pedro em cima da água não foi a água. A água não tem propriedades para suster o peso do Pedro. Se fosse de esferovite, vá que não vá, boiava ali, não é? Pedro, o que segurou Pedro sobre a água foi a palavra de Jesus. Jesus disse: vem! E com base naquela palavra, em obediência àquela palavra, na confiança daquela palavra, Pedro foi. A mesma palavra que segurou Pedro sobre as águas é a mesma palavra que você tem hoje. E ele pôs um desafio: Senhor, diz que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem! Jesus não disse: não, Pedro, não te metas nisto, rapaz, que isto é só para homens de barba rija. Não, tu ainda és muito novo. Jesus não disse isso. Jesus jamais dirá que você não pode. Jesus jamais dirá que você não é capaz. Ouviu bem? Jesus sempre vai dizer: tu podes, tu consegues, tudo é possível. Se tu crês, tudo é possível para aquele que crê. Sempre Jesus vai dizer isso. E Pedro foi e andou sobre as águas, ok? Vocês já sabem a história, o mar estava alvoroçado, né? Ele está a olhar para Jesus, enquanto ele estava com os olhos em Jesus, ele está em cima do milagre.
A palavra está a segurá-lo. Quando ele tirou a atenção de Jesus para olhar para as circunstâncias, diz que começou a afundá-lo, começou a afundar-se. E Jesus segurou, não é? E disse, homem de pouca fé. E às vezes os termos utilizados confundem-nos um bocado. Por isso é que precisamos estudar a Bíblia. No original, o que Jesus disse foi homem de fé jovem. Pequeno, ok? Criança, infantil. Porque a sua fé infantil é a mesma adulta. Entendeu? Quando eu era pequenino, havia uma canção muito antiga, que já não sei quem a cantava, mas eu ouvia, a minha mãe punha aquilo, que era muitas vezes, e alguém dizia assim, quando eu era rapazote, fazia xixi no pote. Eu também, uma vez fiz numa sapatilha, mas pronto, eu estava a dormir, e era de madrugada, a minha mãe acordou-me, quando chegou, era aquele ensaio, e eu estava toda, sabe, bem, ok, adiante, outra assim. Tinha as sapatilhas ao lado, ainda era aquela mesinha cabeceira, punha-se o penico lá de baixo, passa a expressão. Quem é que usou penico aqui? Então está-se a rir de quê? Armado em fino agora. Aqueles brancos de esmalte, o meu era plástico. Branco. Ok. Não de assunto. Coisas da vida, certo? Sim ou não? Coisas da vida. Bem, ok. Então, para dizer o que é isto? Exato. Então Jesus disse-lhe foi, homem de fé pequena, jovem, fé jovem. Porque deste ouvidos ao segundo pensamento? Entendeu o segundo pensamento? O primeiro foi, vem, tu podes, tu consegues, vai dar certo. Ok? Mas o segundo foi, já viste? Olha, estás em cima da água, pá. Tu estás maluco ou quê? Ainda nem tens seguro de vida nem nada. Quer dizer, tens, mas não foi pago. E Pedro começou a pensar naquilo tudo, deu ouvidos ao segundo pensamento, e isso é que o afundou, não foi mais nada. Entendeu? Portanto, é isso. Abra a Bíblia para terminar em Romanos 10, versículo 17. É entusiasmo e a gente vai por aqui fora. Já estamos a falar há 1 hora. Ixi, já passou 1 hora, está a ver? E você pensaria, eu que o diga, porque... Diz que havia um pregador que falava tão mal. Vocês estão com sono já? Já estão com sono. Diz que havia um pregador que, pronto, cada um para aquilo que Deus o chamou, não é? E a pessoa ia saindo, eu já vi que já saiu uma irmã já foi. Portanto, está na hora de eu acabar, não é? Antes... Eu estou a ver ali umas muletas, ninguém vai roubar a muleta. E o pessoal ia saindo, só ficou um, numa congregação para 300 pessoas, só ficou um. Aí o pastor animou-se mais ainda e pregou mais 1 hora. No final, foi ter com ele e disse, irmão, é pessoas assim que me enchem de orgulho, irmão. Glória a Deus, todos saíram, mas você perseverou aí. Glória a Deus. E ele disse, pastor, mas eu só queria era saber uma coisa. O que foi, irmão? Quem é que me levou as muletas? Mas olha, uma vez eu vi um problema, um homem ia se metendo em problemas por causa do nosso português. Porque disseram à mulher que viram um marido na baixa com 2 canadianas. E ela não sabia o que é que tinha acontecido, ele caiu da moto. Ouve lá, telefonou logo, ouve lá. Estás bem acompanhado, estás? Oh, mulher, tu nem sabes o que é que aconteceu. Sei! A ver, as conversas que às vezes podem... Até que afinal ela descobriu que eram 2 canadianas, muletas. Romanos 10, 17. Vamos ler todos juntos. Diga assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Outra vez, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu vou ler o versículo 10
16, que diz assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Isaías 53, diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E até Isaías 53, versículo 1, ele diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem se manifesta o braço ou a mão de Deus? A quem crê na pregação. E é o que ele faz referência aqui. E então ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Como é que você vai crer em Deus se você não ouvir acerca de Deus? Como é que você vai conhecer uma pessoa ou que vai confiar nela se você também não ouvir acerca dela? Porque a fé vem por ouvir a palavra? Porque por ouvir a palavra você conhece a Deus. Alô? Fé vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, diga comigo, e ouvir a palavra de Deus. Então a nossa questão aqui é: até que ponto nós o conhecemos a Deus? Até que ponto você conhece a Deus? Temos graus aqui de conhecimento diferentes, mas o segredo é: siga em frente. Persista, persevere, chegue-se a Deus, ore, estude a palavra de Deus, ouça as mensagens, os CDs estão aí, como a pastora Prazeres diz, não é para fazer negócio. Se fosse para fazer negócio, ninguém vendia os CDs a quanto é que está agora? 1 euro ou 2? É 2? Entendeu? É para você ouvir a palavra e ouvir, porque você precisa conhecer a Deus e precisa de ouvir acerca de Deus para que isso aconteça. Vamos ficar de pé. Glória a teu nome, Jesus. Diga comigo: glória a Deus pela palavra de Deus que entrou no meu coração, está a mudar a minha vida. E diga: eu vou andar sobre as águas pela fé na palavra de Deus. Diga: eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. Outra vez: eu vivo por aquilo que eu creio. Irmãos,